Tudo tem dois lados, por Evaristo Souza Soares. Invisivelmente você chegou, sorrateiramente virou pandemia e de uma hora para outra nos colocou de quarentena, no isolamento social, no distanciamento familiar. Você trouxe a morte, a dor, o medo aos quatro cantos da terra e nos deixou cheios de incertezas. Você deixou o comércio vazio, shoppings fechados, lojas desertas, ruas e praças sem nenhuma alma viva, igrejas e templos sem fiéis, hospitais e cemitérios cheios. Dominou os noticiários, parou as gravações da novela. Hoje assistimos reprises. Adiou as Olimpíadas, parou o futebol no planeta, paralisou o NBA, o MMA, fez o Papa rezar na Praça de São Pedro vazia, cancelou as procissões, adiou os sacramentos, peregrinos não foram mais a Meca, muitas mesquitas foram fechadas durante o período sagrado do Ramadã. Infectou os moradores de ruas, das mansões e favelas, até de palácios. Fechou fronteiras, reduziu voos e cruzeiros, instalou barreiras sanitárias nas vias de acesso a muitas cidades. Suspendeu entradas e saídas de veículos, terrestres, aéreos e até marítimos, de muitos locais para outros. Suspendeu as aulas escolares, colocou os alunos em casa. A Disney perdeu a formosura. As gôndolas de Veneza perderam seu romantismo. A Torre Eiffel ficou solitária. Fechou o Museu de Louvre para visitas. Afastou os turistas das pirâmides do Egito. Levou à falência muitas empresas. Deixou muitos desempregados. Impediu a abertura de hotéis. Derrubou as bolsas de valores do mundo. Despencou o preço do petróleo. Abalou a economia mundial. Coisas antes inimagináveis. Mas tudo tem dois lados. A dor traz sábias e preciosas lições. Refletindo, vamos percebendo que vivemos num mundo doente, de pessoas estressadas e arrogantes, de altas taxas de violências contra as mulheres, de jovens lotando as cadeias, de casos escandalosos de pedofilia, de índices estratosféricos de divórcios, de mortes pela fome, de atos terroristas, de guerras, de queimadas, de preconceitos com as minorias, de desvios de dinheiro público, de políticos corruptos, de pobreza extrema, de refugiados, de jovens drogados, ou seja, um caos em plena era da tecnologia. Nunca se ouviu tanto esta frase do mundo: fique em casa. Être home, quedar-se em casa. Rester à la maison, estar a casa. Sur House bleiben. Yeni Ereno. Leni Iru. O isolamento fez lares se transformar em verdadeiras igrejas domésticas, verdadeiros portos seguros. O tempo nos levará pelos mais diversos caminhos. Meditando, vamos percebendo que a viagem cancelada
é para nos mostrar que devemos viajar para dentro de nós, que filhos e netos vão descobrindo que pode ser muito legal conversar com os mais velhos, ouvir e contar histórias, jogar dominó, ver um filme, ler um livro, rir sem pressa, cuidar da casa, valorizar um abraço que hoje está no coração, os apertos de mãos, prezar a família reunida, a higiene pessoal e mental. Estamos vivendo um processo de mudanças em nossas vidas, mudanças no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de planejarmos o futuro, no nosso modo de vermos o próximo. Com isso, estamos aprendendo que se não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, que somos todos iguais. O povo está se conscientizando de que nossos gestos e atitudes interferem na vida dos outros, que a sociedade deve valorizar mais algumas profissões, porque aprendemos que elas realmente são essenciais. Como, por exemplo, os médicos, enfermeiros, garis, vendedores, porteiros, policiais, caminhoneiros, motoboys, atendentes de supermercados e farmácias, feirantes, bombeiros, cientistas, professores, monitores de creche, entre outras tantas. Gente que enfrenta tudo pelo bem comum, muitos trabalhando no limite. Estes são os verdadeiros heróis, mitos e lendas. São os instrumentos de Deus para combater o sofrimento. Certamente, Deus irá recompensá-los. Descobrimos a fórmula da solidariedade. Para amarmos, ajudarmos e estendermos nossas mãos, muita gente, empresas, entidades, associações, empresários, grupos e outros, tornaram-se solidários com os idosos e os menos favorecidos pela sociedade, arrecadando e doando cestas básicas de alimentos, marmitas e kits de produtos básicos de higienização. Muita gente, antes incrédula, dobrou os joelhos e pediu uma intervenção divina. Aprendemos a não acreditar em tudo que vemos nas redes e na televisão, que devemos dar mais valor à saúde do que aos bens materiais. A pandemia vai passar. Não fiquemos focados apenas nas notícias ruins. As curas acontecem, curas do corpo e curas da alma. Assim como o planeta está menos poluído, praias mais limpas, o ar mais puro, estaremos no fim da pandemia menos poluídos do egoísmo, do individualismo, dos rancores baratos e dos medos. Seremos melhores que antes. Haverá mais igualdade, mais sabedoria, mais confraternização, mais amor. E diremos sem medo de errar que foi Deus quem agiu e nos libertou.